Olá, você está no programa A Caminho da Luz. Estamos trazendo assuntos da doutrina espírita e hoje especialmente falaremos sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes de mais nada, eu vou cumprimentar os meus colegas de trabalho. Soraya. Olá, Marlene, Carlinhos, é uma alegria a gente se reunir aqui na sua companhia. Esperamos bater um papo aqui gostoso, que hoje vai estar muito bom, né, Marlene? Muito bom. Grande abraço a você que nos assiste. Carlinhos. Olá, Marlene, Soraya, uma alegria mais uma vez estar com todos vocês aqui, dividindo esses momentos de aprendizado. Esse programa está sob a responsabilidade do Centro Espírita A Caminho da Luz. Nós ficamos na Avenida Sapopemba, 648, na cidade de São Paulo. E vamos falar então um pouco sobre a penetrabilidade dos espíritos em nosso pensamento. Gostaria de ouvir a opinião aqui dos meus colegas. Temos a seguinte questão, Soraya. Os espíritos veem tudo o que fazemos? É muito interessante, não é? Porque a resposta também diz que sim, que eles estão, como os espíritos estão em todos os lugares. Aquele que acha que só está no centro espírita, os espíritos só estão no centro espírita, não é uma verdade. Os espíritos, o mundo espiritual e o mundo encarnado, está todo mundo junto ali, não é? Então, é claro que eles podem, sim, ver o que fazemos, mas para isso tem um limite, e esse limite somos nós que colocamos essas portas, vamos dizer assim, essas portas espirituais para que nem em todos os momentos, para que não em todos os momentos eles nos acompanhem, né, Marlene? Porque senão seria catastrófico até, né, em algumas situações. Então, os espíritos, quem os convida como companhia somos nós. Então, eles se interessam, se nós vamos ao centro espírita todo dia, fazemos as nossas preces, se a gente está sempre ligado a algum assunto edificante, tem alguns que vão dizer aí que coisa chata, né? Vamos procurar um outro que se afinize com aquilo que eu penso. Né? Então, os espíritos vão participar da nossa vida na medida que nós os convidamos e permitimos que eles estejam ali. Né? Então, não é uma convocação a todos, vai estar afinizado com aquilo que também toca o coração deles. É interessante lembrarmos que a sintonia do nosso pensamento é que vai permitir ou não, não é? Se eles estão próximos de nós o tempo todo, mas o nosso pensamento está num patamar que é incompatível àquele patamar do desencarnado, ele não vai achar graça nenhuma, não vai ficar perto de nós, não é isso, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. E nós temos que pensar que os espíritos mais evoluídos que nós não são tão curiosos como nós, né? Então a gente fica se imaginando, já pensou se eu fosse invisível, né? Se eu fosse um espírito, eu ia ver coisas que eu não deveria ver, né? Os espíritos que estão pouco acima de nós, em sintonia com nós, que estão aí também nos protegendo, ou seja, aquele que nos quer bem, vai estar conosco, nos auxiliando em realizarmos a nossa vida, os nossos atos, as nossas funções na sociedade, de uma maneira melhor. Aquele que não se interessa com o que nós fazemos, se fizermos o bem, aquele que não quer fazer o bem não vai se atrelar a nós. Então, você não tem que se preocupar. E aquele que está acima de nós, ele tem mais o que fazer, né? Ele não tem que ficar cuidando da vida de quem não está realizando muita coisa. Então, a grande preocupação é essa, como a Marlene e a Soraya falou, é uma questão de sintonia. A partir do momento que você fizer o bem, tanto faz quem esteja te olhando. Quem vai te olhar são apenas espíritos no seu mesmo nível ou acima. Os inferiores, eles não vão ter nada que se apegue a nós, porque eles querem buscar outros que tenham um patamar de pensamento, de vibração inferiores. Então, cada um com seu cada um, até mesmo na espiritualidade. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos também a seguinte questão. Os espíritos podem conhecer aquele nosso pensamento mais secreto? Podemos esconder? Não. Ai, que medo, né, Carlinhos? Não tem jeito. Então, é o que eu digo. Aqui é um grande exercício. Nós temos que ficar preocupados, porque aqui
Nesse momento você não sabe o que eu estou pensando, o que a Marlene, o que a Soraya está pensando. Graças a Deus, e nem nós temos essa intervenção nos seus pensamentos. Então você pode nos enganar e nós podemos enganar. Só que na espiritualidade esse contato é direto, a gente não emite o som da voz, não há a voz, não há o elemento material, o som que se propaga no ar, é diferente. Lá é energia, é pensamento direto. Você pensou, o outro captou, né? E eles, logicamente, têm essa facilidade conosco mesmo. Então, nenhum pensamento é escondido, porque a essência do espírito é o pensar, né? Pensou, ele está, né? Estando, o outro capta. Só nós ainda que precisamos ficar nessa limitação de não captar o que o outro pensa, graças a Deus. Soraya, nós ouvimos sempre dizer da influência que os espíritos podem promover em nossa vida, em nossos pensamentos e ações. E então você, lá no Livro dos Espíritos temos a resposta, mas comenta para nós. Então eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações, eles podem nos influenciar sempre? Sim, poder influenciar sim, assim como eu posso influenciar um encarnado, o Carlinhos me influencia, a Marlene, enfim, o nosso familiar, porque o espírito nada mais é do que um ser como nós, um ser imortal como nós, e que a morte só o destitui do corpo físico, mas os seus anseios, as suas alegrias, tristezas, frustrações, amores, enfim, tudo isso permanece. Esta influência está na medida do que a gente falou aqui agora, da sintonia, né? Então, se eu ofereço a guarida, né? Se eu ofereço um campo fértil para que essa atuação seja intensa, vai ser, tanto do bem quanto do mal, né? Vai depender do que nós estamos fazendo com a nossa vida, qual é o propósito da nossa vida. Então, a partir daí, nós teremos influências tanto positivas quanto negativas. Mas, como a gente vive um cotidiano, né, às vezes, de irritação, de problema, de dificuldade, de doença, de aflição, a gente passa a maior parte do tempo emitindo ondas com frequências mais baixas. Estas ondas encontram ali, né, neste manancial, por exemplo, você que está em casa nos assistindo, você está sintonizado nas ondas da TV Mundo Maior. Outros estão em outra sintonia, não é? Então, se a gente está sintonizado com uma onda mental do bem, nós vamos viver uma vida mais serena. Se não, aquilo que é nosso, a gente deve deixar sempre muito claro isso, né? O que é nosso, o nosso modo de ser, de pensar e agir, vai sintonizar com almas afins. Então, não é o espírito que faz o que quer, a gente é que convida para que vá viver conosco na nossa vida. Carlinhos, lá no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, ele nos alerta, ele diz assim: eles influenciam seus pensamentos e ações muito mais do que vocês possam imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Por que acontece isso, então, de ter uma pessoa que possa ser dirigida por um espírito? Olha, primeiro que todos nós, de alguma forma, somos dirigidos pela nossa vontade, né? Então, nós sempre somos dirigidos pela nossa vontade. Essa vontade se converge à vontade do outro espírito. Então, um espírito inferior não vai convergir o pensamento, a ideia de alguém que está no bem para o mal. Eu gostaria de lembrar que é interessante, quando nós lemos um livro que nós gostamos, esse livro teve um autor. Esse autor é o autor espiritual, é ele que colocou o seu pensamento dentro do livro. Vamos dizer que você está fazendo, a Soraya é veterinária, então ela lê um livro básico de veterinária. Quem que vai dirigir a Soraya ao longo da sua vida profissional? Os ensinamentos contidos naquele livro. Ou seja, o pensamento daquele cientista que estudou aquele assunto. Ou seja, você está sendo dirigido por algo que você conhece, que você acredita. E quando nós somos ignorantes, nós acabamos seguindo, né,
esses espíritos, as ideias desses espíritos, fazem com que eles dirijam as nossas ações, porque nós somos reflexo dele. Então, o seu lado profissional é reflexo daquilo que você aprende. Se você aprende errado, o que vai acontecer? Você vai trabalhar errado, né? É interessante nós atentarmos para tudo que vocês falaram e termos ainda em mente também, quando o Espírito de Verdade diz que eles influenciam muito mais do que nós podemos imaginar e muitas vezes são eles que nos dirigem, exatamente por conta do que o Carlinhos e a Soraya colocaram. Porque na maioria das vezes nós estamos invigilantes, nós não estamos compenetrados de que aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós almejamos, nós vamos investir sobre aquela proposta o nosso melhor. Então nós temos que ter sempre o pensamento ocupado por objetivos, por ideais, por propostas, porque quando a mente fica vazia, nós já sabemos o que pode acontecer. E essas influências, elas podem acontecer sempre, porém, nós vamos repelir de acordo com a nossa proposta de vida. É como um encarnado. Às vezes tem um amigo, tem uma pessoa que chega para nós e sugere alguma coisa e aquilo não vem de encontro a nossa visão, a nossa proposta. O que nós fazemos? Nós descartamos de imediato. Puxa, essa pessoa falou isso, mas isso não é para mim, eu não compactuo com isso. É a mesma coisa da influência espiritual. Ela pode chegar até a nossa mente, mas se ela estiver em desacordo com o nosso propósito de vida, com o nosso patamar evolutivo, nós simplesmente vamos repelir, não vamos dar guarida mais a nenhuma situação como essa. Nós somos os donos da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso destino, das nossas ações. Então, nós vamos pedir a você que nos aguarde por um instantinho só, nós já vamos voltar, continuando a falar sobre esse assunto.